O grande debate de hoje começa agora. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Tiago, Gisele, bom dia para vocês. Bom dia. Nosso primeiro tema é o seguinte: a Procuradoria-Geral da República afirmou que vai recorrer da decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo, que desobrigou a Lava Jato de compartilhar com a chefia do Ministério Público as informações obtidas durante investigações. No último dia 9 de julho, o ministro Toffoli, presidente do Supremo, tinha determinado que as equipes da Lava Jato do Paraná, do Rio e de São Paulo entregassem à Procuradoria todas as bases de dados da investigação. Tiago e Gisele, a pergunta que eu faço a vocês para a nossa introdução do debate de hoje é a seguinte: a Operação Lava Jato se tornou uma caixa preta? A introdução é do Tiago Anastácio. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia. É muito difícil nós sabermos qual o nível e qual a quantidade de informações que as forças-tarefas, tanto do Paraná, inicialmente no Paraná, como também a de São Paulo e a do Rio de Janeiro, têm. Como que essas informações foram obtidas? Muito se sabe que alguns procedimentos baseados na lei não foram respeitados, mas até concluirmos que é uma caixa preta ou não, pouco se sabe. É pela palavra do Procurador-Geral da República, o atual Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, que chegou à culminância da carreira, ou seja, ao topo da carreira jurídica Ministério Público Federal, sem fazer parte de uma lista tríplice e escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro de forma direta à revelia dessa grande instituição brasileira, o Augusto Aras hoje já colocou em público que mais de 38 mil pessoas foram investigadas. Se tivermos de fato esse número, nós precisamos não olhar com paixão, que é algo que eu tocarei daqui a pouco nesse assunto, mas é preciso entender que é matematicamente impossível que 10 ou 15 procuradores da República tenham investigado 38 mil pessoas. E aí existe uma fumaça de risco, e principalmente sobre tudo o que aconteceu ao longo da Lava Jato. A Lava Jato, assim como o sistema de justiça, ela tem e vai guardar para si um grande problema. Quando nós discutimos muito a legalidade dela, ou quando nós discutimos muito se ela teve interesses políticos ou não, as pessoas já devem se preocupar com isso. E aqui não há um juízo se eles estavam certos ou se eles estavam errados. Mas a existência da preocupação geral, principalmente no mundo jurídico, se a Lava Jato desrespeitou a lei para dizer que queria o cumprimento da lei, já é um grande problema. Agora, a dificuldade que nós temos, Rafael e Gisele, e também aos telespectadores, é o seguinte: de nada significa a Lava Jato se nós não tivermos senso crítico sobre ela, se nós não tivermos senso crítico sobre as pessoas que a investigaram, se nós não tivermos senso crítico sobre as pessoas que a julgaram. Sem senso crítico, nós estaríamos falando fundamentalmente de seitas. Nada na República deve ser seguido de forma cega. Os seguidores de Jair Bolsonaro que o seguem de forma cega são uns inúteis para a cidadania. Da mesma forma que quem segue o ex-presidente Lula de forma cega e sem senso crítico. E também qualquer pessoa de qualquer espectro político. O senso crítico é o elementar da cidadania. Não significa que críticas à Lava Jato desmereçam o seu papel e a sua importância cultural e histórica, mas significa uma necessidade, se erros forem verificados de fato, de evolução no combate à corrupção. Ok. Agora a introdução da Gisele Soares. O senso crítico é muito importante. O que a gente não pode é incorrer no erro de achar que a Lava Jato é um problema e não uma solução. Esse é o embate e é justamente essa a narrativa que tenta
que se tenta a todo momento construir para justamente desconstruir a importância da Lava Jato. Veja, Tiago, 38 mil pessoas teriam sido investigadas. Quantos juízes, promotores, policiais federais estiveram envolvidos nessas mais de 70 operações da Operação Lava Jato, lá desde 2014, se dedicando exaustivamente a fazer o seu trabalho da melhor forma, trabalho esse que foi revisado a todo momento, tanto por órgãos superiores da própria instituição, como por outros órgãos das outras instituições. Nós não podemos esquecer que a Lava Jato ela tem envolvimento de vários servidores públicos, de várias instituições. Ela não está reduzida a este grupo pequeno da Força Tarefa de Curitiba. Há sempre essa remissão porque a Lava Jato começou efetivamente lá em Curitiba, em 2014, fazendo uma investigação de um posto de gasolina em Brasília e depois, ao longo do seu desenvolvimento e com uma inovação na parte técnica, na análise das provas, nas perícias, nas delações premiadas ou nas colaborações premiadas, a Lava Jato inovou e se transformou, sim, numa operação que trouxe a atenção da sociedade que até então não via esses poderosos empresários, políticos serem efetivamente punidos pelos crimes de corrupção que cometeram. A corrupção é um problema. A Lava Jato e todas as demais operações, elas são soluções. Há excessos que foram cometidos, se esses excessos aconteceram, precisam sim ser verificados, mas não podemos nos esquecer. Todas as decisões da Operação Lava Jato, elas foram objeto de verificação, elas foram objeto de muitos recursos, de recursos inclusive aos nossos tribunais superiores, ao STJ, ao STF, ao TRF, enfim. Houve uma grande gama de servidores públicos, de juízes, de promotores envolvidos. Então, muito difícil agora começarmos, então, a permitir que esse debate se desloque do técnico jurídico para o político e que se comece, então, essa escavação, essa suscitação de dúvidas quanto à legalidade dos atos praticados na Operação Lava Jato. A operação é importantíssima. Há uma disputa interna no Ministério Público, uma disputa de liderança, mas essa disputa de liderança ela precisa ser resolvida dentro do âmbito do Ministério Público. Ela não pode alastrar seus efeitos e acabar contaminando a Operação Lava Jato, que envolveu outros servidores que têm outros interesses. Obviamente que o compartilhamento de dados, ele pode ser feito desde que haja uma fundamentação e com a preocupação do resguardo do sigilo. Porque esse trânsito de muitos documentos e de muitas informações e investigações, ele pode ser deletério justamente comprometer esse sigilo. Sigilo não é segredo. Sigilo é importante para a preservação das pessoas investigadas. Eu entendo o seu ponto, Gisele, compartilho, inclusive do seu ponto de vista. Estamos falando praticamente a mesma coisa, só que sob óticas diferentes. A minha preocupação é a seguinte, é muito difícil, e eu te digo, é quase impossível se discutir a Operação Lava Jato. Ela se tornou uma seita politizada. Vamos nos lembrar o que aconteceu nos últimos anos. A Lava Jato foi utilizada pelo presidente Jair Bolsonaro e sob a bandeira do combate à corrupção para a sua eleição. Bandeira do combate à corrupção que deveria ser de todos, não só de um dos políticos. Depois, o que acontece? O maior símbolo da Lava Jato, porque convenhamos, a força-tarefa que vai para o escambau. A Lava Jato é o senhor Sérgio Moro. Nós sabemos que ele se tornou o grande ídolo, mas e aí nasce um dos grandes problemas. Sérgio Moro, ele colocou em risco a Operação Lava Jato. Nós sabemos disso. É a crítica técnico-jurídica internacional sobre a Operação Lava Jato. Sérgio Moro não deveria ter aceitado de imediato ter entrado na política, principalmente quando ele condenou o maior opositor daquele de quem ele se tornou ministro da Justiça. Mas tirando isso, o grande problema é a seita, é a paixão. Eu não consigo ver diferença, e te falo de fato, não consigo ver diferença entre os seguidores cegos da Lava Jato, que nunca viram um processo da Lava Jato, com os seguidores cegos do ex-presidente Lula e os seguidores cegos do presidente Jair Bolsonaro. Parece que se tornou algo intocável na história do país, uma operação judicial onde poucas pessoas tiveram acesso processual ao que de fato aconteceu e todo mundo defenda isso de forma cega. Isso não significa que a Operação Lava Jato deve ser desmantelada.
não significa que ela deve ser destruída. Significa que deve existir senso crítico para que ela seja aprimorada caso defeitos processuais tenham ocorrido. Vamos nos lembrar de uma coisa: a Operação Lava Jato só existe porque todas as grandes operações anteriores tombaram em razão de ilegalidades praticadas por juízes e procuradores da República. Esse é um fato incontestável. Operação Castelo de Areia, que foi talvez o útero dessa Operação Lava Jato. Os personagens eram os mesmos, políticos e grandes empreiteiros. Mas houve uma ilegalidade. Juízes e procuradores não podem compactuar com ilegalidade, porque senão surge uma hipocrisia técnica. Eu digo que eu vou prender porque aquela pessoa desrespeitou a lei, mas eu desrespeito a lei para proteger aquela pessoa. No caso da Castelo de Areia, violação dos prazos de interceptação telefônica. Eu discordo, Thiago. Discorda do quê? Eu não acho que é seita, não. Pelo contrário, acho que o Brasil veio, não digo sim, que é Lava Jato, viu, Gisele? Eu falo o respeito, o amor que se tem sem o senso crítico. Eu falo de seitas, os que não têm senso crítico. Amor a gente tem que ter pelo país, né? Exatamente. Veja, essas operações, elas foram se aprimorando. Realmente a Lava Jato, ela foi a transformadora. Mas operações anteriores também, o Mensalão, o Petrolão, enfim, outras operações já vinham trazendo esse clamor da sociedade por punição, porque realmente o Brasil estava muito cansado de corrupção. E, sinceramente, Thiago, eu vejo com bons olhos 38 mil pessoas investigadas. Isso porque nós temos visto hoje, a gente debate dia sim, dia não sobre corrupção e dia sim, dia não tem notícia de novas operações da Polícia Federal, de novas investigações, de novas denúncias, denúncias novas, denúncias antigas, processos recentes, processos antigos, enfim. Então, o comportamento dessas pessoas que praticam corrupção, ele infelizmente não vem melhorando. Então, é necessário sim que haja uma punição. A gente, realmente, eu concordo, temos que agir em dois aspectos. No aspecto preventivo, com relação à cidadania, mecanismos de prevenção para evitar esse combate à corrupção. Então, a desestatização, desburocratização, informatização, uso de tecnologia, ok. Mas a gente tem que ter, sim, um sistema repressivo duro para também inibir aquele que se vê numa situação limítrofe entre escolher, entre levar uma vantagem ilícita ou não, para escolher não levar essa vantagem ilícita, porque ele tem a certeza de que será pego, será punido. Isso é muito importante, é uma mensagem importante que se passa. Concordo plenamente contigo. Então, não acredito que seja aceita. Não vejo também com maus olhos aquelas pessoas que têm paixão pela Lava Jato, que apoiam de coração, porque realmente essa foi uma operação transformadora para o país. Essa operação levou as pessoas para as ruas, essa operação levou as pessoas a se interessarem por decisões do STF, por conhecer os ministros do STF. É verdade, os processos são sigilosos e são sigilosos não secretos. São sigilosos porque há necessidade de resguardo de sigilo em investigações em operações. O Sérgio Moro levantou o sigilo de quase todos. Pois é, a publicização de determinados atos, e o próprio ministro Fachin, dessa decisão que a gente está discutindo, também levantou o sigilo desse processo, dessa reclamação do PGR. Então, quando há essa possibilidade de dar publicidade sem comprometer o sigilo, seja comprometer o sigilo profissional ou mesmo o sigilo de resguardo das pessoas investigadas, é importante que seja publicizado, sim. E é justamente por esses atos públicos, esses julgamentos que foram muito emblemáticos, essas manifestações públicas dos promotores, dos juízes, que por vezes eu concordo, são excessivas. O juiz tem que falar nos autos e não fora deles. Mas trouxe esse interesse. Então, houve uma transformação da sociedade, já era um clamor social para esse combate à corrupção, que precisa continuar, porque, infelizmente, os nossos políticos não aprenderam nada ainda com a Operação Lava Jato, ao que parece. Eles seguem cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos delitos, da mesma forma, com o mesmo modus operandi. E aí você citou um aspecto importante da questão internacional. Veja, foram 49 países diferentes que tiveram espraiados os efeitos da Operação Lava Jato aqui do Brasil. Foram, acho que, mais de 340 acordos internacionais homologados para repatriação de dinheiro, para requisição de informações. Mesmo houve políticos, até presidentes, vice-presidentes, grandes políticos de primeiro escalão de outros países que foram presos. O presidente e o ex-presidente do Peru, acho, se suicidou, inclusive, por conta da Operação Lava Jato. Então, é
uma operação que foi fiscalizada não só dentro do Brasil, mas que foi fiscalizada no mundo. Nem todas as medidas requeridas pelo Ministério Público foram concedidas pelo Judiciário. Muitas medidas, inclusive, concedidas pelo Judiciário foram posteriormente anuladas ou objeto de recursos, foram revisadas, foram modificadas. Então, essa operação ela foi muito fiscalizada. O que me preocupa é agora, em 2020, começarmos a destruir esse caráter técnico da Operação Lava Jato com esse tipo de questionamento que é muito mais um discurso político para tentativa de minimizar e de destruir a Lava Jato do que efetivamente destruir a parte técnica. E esse compartilhamento de dados é perigoso mesmo. Você começar a emprestar dados para cá e para lá, isso compromete o sigilo. É preciso que haja uma justificativa realmente plausível e que o Ministério Público encontre uma solução interna corporis para essa situação, para que isso não acabe contaminando a Operação Lava Jato, as demais operações, ou mesmo manche a própria reputação do Ministério Público, que é um órgão muito importante para o combate ao crime organizado, para o combate à corrupção. Gisele, deixa eu só colocar 2 pontos para até me fazer bem claro. Quando eu falo sobre a seita, eu não falo da vontade popular do combate à corrupção e da necessidade. Eu falo muito sobre a nossa área, onde se fica dividido. Eu sou favorável ou se é contra. De forma cega. É mais ou menos, eu vejo muito assim, a pessoa que segue um político de forma cega. Porque a Lava Jato tem um espectro político que é inegável. Nós sabemos disso. Nós vimos, inclusive, atos do ex-juiz Sérgio Moro no meio de eleições. E ele sabia que era proibido fazê-lo a ponto de pedir desculpas quando tomou um puxão de orelha. Ele sabe que fez errado. E depois foi revelado que ele tinha interesses políticos naquilo. Mas esse é um outro aspecto. O ponto que eu quero colocar é: não vamos confundir uma crítica que eu faço técnica com uma questão popular. O combate à corrupção, ela deve existir, e não da macro-corrupção, mas da micro também, que é onde de fato o dinheiro vai embora. Porque é um hipócrita aquele que está sentado no sofá agora e é favorável à Lava Jato e dá um auxilinho para o guarda, ou na carteira de motorista no Detran. Esse é um hipócrita. Ele comete o mesmo crime que o José Dirceu. Mal sabe ele. Nós sabemos. O problema é a cegueira. Contra a cegueira política que eu me manifesto, não contra o combate à corrupção. Agora, vamos nos lembrar de uma coisa. O chumbo está sendo trocado dentro do Ministério Público Federal. E aí vai ser importante, e a gente não é capaz de fazer essa análise agora, de entender os motivos pelos quais o Ministério Público Federal está trocando esse chumbo. Por que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, está em confronto com a Força-Tarefa de Curitiba? Ele é mal intencionado em querer acabar com a corrupção? Ele é bem intencionado e já tem informações de que ocorreram abusos? Ele serve ao presidente Jair Bolsonaro, que o indicou fora da lista tríplice, que Jair Bolsonaro sofre ataques agora da Força-Tarefa, que o acusa de desmantelar o combate à corrupção? Ou nenhuma dessas hipóteses e é apenas um erro de comunicação? Então, muita coisa surgirá ao longo do tempo, porque hoje debatemos isso em razão de uma decisão do ministro Edson Fachin de ontem, aonde ele revoga a decisão do plantão do ministro Toffoli, que é uma decisão já cautelar dentro da cautelar, né, uma decisão de plantão. E o que o ministro Edson Fachin afirmou na decisão? Única e exclusivamente que o Procurador-Geral da República se utilizou do, aspas, recurso errado para pedir. E não que estão propagando por aí que houve uma revogação do Toffoli, da decisão do Toffoli, porque ele errou na decisão e porque agora o Fachin colocou os pingos nos is. Não, ele disse: este recurso apresentado, e na verdade, senhores telespectadores, não é um recurso, é uma ação constitucional chamada reclamação. Estou chamando de recurso aqui para tentar simplificar o debate. A reclamação não caberia naquela hipótese. Só isso que foi decidido ontem. Mas já sai o alarde, o alarma, a estupidez já começa a imperar. E não é isso. Acho que é a nossa obrigação como advogados explicar isso. Que houve o uso de um recurso
errado por parte da Procuradoria-Geral da República. Então, o meu ponto não é o combate à corrupção. Porque daqui a pouco vão começar a falar, é um criminalista, tem interesse. Não, eu tenho interesse que combata a corrupção. Se não houver investigação, eu não tenho cliente. As pessoas se esquecem disso. O combate à corrupção, e aí eu faço a brincadeira da área profissional, o combate à corrupção é fundamental, porque sem isso, nós não conseguiremos, sem o combate às duas corrupções, nós não conseguiremos implementar o que é necessário no Brasil, que é um Estado que presta serviços. E de serviços fundamentais, como educação, cultura, saúde e segurança pública e infraestrutura. Veja, Tiago, que o próprio exemplo que você dá do erro técnico mencionado, ou seja, da forma inadequada utilizada pelo Procurador-Geral para, então, apresentar o seu pleito para o STF, que ontem foi muito bem analisado pelo ministro Fachin. Ele, então, revogou, inclusive, todos aqueles efeitos do ato anterior do ministro Dias Toffoli, que havia autorizado esse intercâmbio de provas. Isso foi cessado porque a decisão dele, inclusive, tem efeito retroativo, ou seja, voltou ao status quo. Veja que a questão técnica, ela precisa ser analisada tecnicamente e muitas vezes ser revogada, ser reformada ou mesmo ser anulada. Mas a gente também não pode deixar de dar importância para o clamor da sociedade, sim. Não seguir seita, isso eu concordo que realmente seguir seita cegamente, sem uma análise crítica, é ruim. A gente precisa sempre ter análise crítica daquilo que nós apoiamos ou discordamos. Mas o clamor social, ele também é importante, porque é justamente o clamor social que faz pressão nos políticos. Esse clamor social é importante para a gente evoluir também na questão legislativa, ou seja, para termos leis melhores, critérios mais objetivos, até para facilitar a vida do judiciário, porque muitas vezes a norma tem uma redação tão aberta ou tão complexa que ela suscita uma gama muito grande de interpretações. E aí cada juiz vai dar o seu entendimento, a sua interpretação, e muitas vezes corre-se o risco do cidadão, de dois cidadãos diferentes com problemas semelhantes, terem decisões completamente discrepantes, um com muito mais vantagem do que o outro, por conta dessas interpretações. Nenhuma das interpretações está errada. O que é problemático é justamente a redação, ou seja, o texto legislativo, que é muito complexo. Então, o clamor social é importante, a parte técnica, sem dúvida nenhuma, é extremamente difícil. Veja você que o próprio Procurador-Geral teve essa dificuldade, ele certamente, ao fazer a análise de qual seria a melhor forma de recorrer ao Judiciário para conseguir esse compartilhamento, porque ele já não tinha conseguido administrativamente, né, Tiago? Ele fez o pedido, não foi atendido, enviou a sua assessora especial lá para Curitiba, ela foi recebida, mas também teve negado o pedido sob a justificativa de que era um pedido muito genérico. Olha, cheguei aqui e gostaria de receber, então, esses, acho que 350 terabytes de informações. Levaria mais ou menos um mês para que se conseguisse, então, fazer toda a apreensão e a transferência de todas essas informações. Isso foi negado, a Força-Tarefa justificou, disse, olha, não há possibilidade, a gente pode comprometer o sigilo, e então veio esse recurso ao Judiciário, uma primeira autorização do ministro Dias Toffoli e agora a revogação pelo ministro Fachin por questões técnicas, mas que revogou sim os efeitos da decisão. Então agora voltamos ao estado anterior e vamos continuar assistindo. E eu espero também, Tiago, que se resolva logo essa situação, essa disputa. É uma disputa de liderança interna lá do Ministério Público. Não vejo assim. Vejo mais até como uma questão política para fora e não interna o que está acontecendo. Até porque se a briga é pública, parece que o alvo de interesse é o público. Parece que é o clamor social, é o clamor popular, que eu concordo plenamente contigo, deve existir, mas o clamor popular, o calor dele, não é das ruas que importa de fato. As mobilizações são importantes, mas de fato importa o calorzinho da urna. Nós precisamos escolher melhor. Porque, vejam só, Gisele, cada deputado federal tem 10, 15, aí eu vou fazer só um parênteses, 10, 15 assessores. Por quê? A maior parte não sabe escrever. Imagina criar uma legislação, que nós sabemos a dificuldade que é. Sim. Então, e aí vão bilhões de reais por ano, porque o cidadão precisa de um monte de gente ao redor, em regra, uma cabide de emprego sem tamanho,
para confeccionar as leis. Nós precisamos votar melhor nesse aspecto. As mobilizações sociais populares são super importantes. Primeiro, é um princípio da República. O povo deve estar na ágora, deve discutir. O ponto é, a discussão não significa ofensa e o segmento cego de seitas. Não adianta, não serve para nada. Eu vou repetir sem nenhum temor de errar. Quem bate palma para a Lava Jato porque está cego, não quanto ao combate à corrupção, mas porque segue ídolos como Sérgio Moro, é inútil ao país. Aquele que está debaixo do palanque do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o segue de forma cega, também é inútil ao país. Porque sem senso crítico... O próprio Lula é inútil ao país, né, Thiago? O Sérgio Moro também, né? Segundo o Jair Bolsonaro, pelo menos. Não, estou falando pelo presidente da República. Não por mim. O que acontece? Sem o senso crítico não existe democracia. Nós vamos para uma ditadura se não houver senso crítico. Porque do que vale o senso crítico se não existe a possibilidade de crítica? E havendo a possibilidade de crítica, por que não exercê-la? Por quê? Porque nós somos acostumados a seguir de forma cega as pessoas. Por exemplo, nossa geração, Gisele, nossa geração tinha um político do espectro conservador em São Paulo. Qual era o nome dele? Paulo Maluf, que era seguido de forma cega pelas pessoas. E todo mundo sabia o que Paulo Maluf aprontava, ou não. Todo mundo sabia. Mas por quê? De forma cega se segue isso. Mesma coisa que aconteceu no Partido dos Trabalhadores. Depois do mensalão, as pessoas ainda seguiram de forma cega esse partido? E aí vem as questões da Lava Jato políticas para fora. Por que nada tinha sido feito sobre o PSDB até o momento? Por que só se fez contra o PMDB, a base, a nave-mãe dos problemas brasileiros, e o PT? Por que só se fez agora contra o PSDB? Então, a Lava Jato tem um caráter, um adjetivo político que é um problema muito grande. Tudo isso baseado exclusivamente no quê? Em uma atitude do juiz Sérgio Moro. Putz, eu discordo de novo. Não, sabe por bem. quê, Thiago? Eu concordo que o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro, ele tinha, sim, em si, essa bandeira de combate à corrupção. E aí ele vai e compõe o ministério, então ele ocupa o Ministério da Justiça e Segurança Pública do presidente Jair Bolsonaro e leva, então, essa bandeira, que já era uma bandeira anterior. Mas o fato dele ter saído do governo e o governo seguir muito fortemente com essa bandeira mostra justamente que o país entendeu e que o governo federal entendeu que o clamor da sociedade é pelo combate à corrupção. Então, acho que hoje já descolou. Pois não, claro. A Força-Tarefa de Curitiba, esse é o problema da seita. A Força-Tarefa de Curitiba está atacando o presidente Jair Bolsonaro. Sérgio Moro está atacando o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, dizendo que ele está desestruturando o combate à corrupção. Veja o problema. Por quê? Aí eu coloco, são 3 atores cegos. Por quê? São cegos, não que eles não têm capacidade de enxergar, eles são muito espertos, mas eles recebem um apoio cego. Como que a gente soluciona isso? O que está acontecendo na Procuradoria-Geral da República? A Força-Tarefa agora ataca o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele desmantela o combate à corrupção. É tudo muito complicado. E o papel das instituições não é esse. Não é propagandear, é fazer. O que essas pessoas estão batendo politicamente e discutindo politicamente? O Ministério Público deflagrado, Procurador-Geral da República sendo desobedecido por procuradores de piso, indo ao Supremo, tomando um revés no Supremo Tribunal Federal e o embate sendo público. Olha que coisa ruim. O ex-ministro da Justiça e juiz federal, cerne da Lava Jato, saindo acusando o presidente da República de atos improbos e agora falando que o presidente desmantelou o combate à corrupção. Essas pessoas estão numa guerra pública que, primeiro, não me agrada. Não me agrada.
Creio que não agrade a você também, a nenhuma pessoa que tenha senso crítico. Agora, é nossa função buscar os motivos pelos quais isso está acontecendo. Penso eu. Muitas vezes é a contaminação política, ou seja, aquela parte mais nefasta do debate político contaminando as questões técnicas, né? Mas, e aí, um ponto interessante, Tiago. Esses debates, essas discussões e essas suscitações de dúvida, mesmo essas acusações, elas muitas vezes são uma crítica que pode ser construtiva. Então, assim, o que você chama de ataque, eu acho bom que haja essa fiscalização mútua. É bom que existam essas discussões internas, essa troca de lideranças no Ministério Público, mas, de novo, é algo que precisa ser resolvido dentro da própria instituição, assim como também há essas disputas internas políticas no Judiciário. Mas isso precisa ser resolvido dentro da corporação. Veja, o Procurador-Geral da República, ele foi nomeado, ele traz, então, as suas novas bandeiras e ele está tentando implementar. O que ele diz é que a sua proposta é que haja em Brasília um centro operacional, ou seja, que Brasília seja o centro de combate à corrupção. Ele até nomeou que ele quer construir um grupo ou constituir um grupo ali de combate à corrupção. É uma boa sugestão. Sim, se na prática será bem ou mal implementada, é preciso que se faça essa verificação. A complicação aí é justamente já querer se apropriar de todos esses elementos de prova que são objeto de investigação da Força Tarefa de Curitiba, sem uma justificativa ou sem uma forma cautelosa para fazer essa transferência. A transferência pela transferência, ela me parece mesmo nociva a comprometer o sigilo. Agora, são questões... Pois não, pode falar. Não, só para fazer um adendo aqui, a gente já vai partir para os argumentos finais, tá bom, Tiago? Começando com você, então. Tá bom. Combinado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Gisele, Obrigada. pelo debate. Gisele, na decisão de ontem, eu não conheço os autos, não sou advogado nesse processo. A decisão do ministro Edson Fachin indica que todas essas questões levantadas pela Procuradoria-Geral da República já estão judicializadas no Supremo Tribunal Federal. O que seriam essas questões? Que a Força Tarefa de Curitiba teria desrespeitado a questão do foro privilegiado, ou seja, teria driblado o foro privilegiado para fingir que senadores, deputados federais não estariam investigados em casos que, de fato, estavam investigados. Ou seja, essa é uma matéria muito séria que será analisada pelo Supremo Tribunal, porque a arguição do Procurador-Geral da República é mais séria ainda. A grande questão que se coloca aqui não é ser favorável, não, ao combate à corrupção. Não se trata disso. Aqui existem dois advogados debatendo questões muito de sintonia, não tão fina, porque houve uma falta de finesse ao longo desses últimos ano e meio, 2 anos e meio, principalmente com a confusão entre justiça e política. Esse é um dos grandes problemas do Brasil e talvez esse seja o legado nefasto da Operação Lava Jato. Por quê? E aqui não importa quem foi condenado, como foi condenado. A discussão aqui é: instigou-se a população para pressionar os tribunais. Fosse só isso, ainda tudo bem. O problema é que instigou-se a população para pressionar os tribunais enquanto ilegalidades eram praticadas na surdina. Aí há um problema. Há um problema sobre hipocrisia. Eu não posso pedir aplique a lei penal contra aquele, enquanto eu sou o primeiro a desrespeitar a lei processual penal, que são duas leis que têm a mesma hierarquia. Nós precisamos acabar com a falácia político-judicial. Por isso que o senso crítico é fundamental. Senso crítico não significa a impossibilidade de manifestação. Significa pensar sobre o assunto com base, conhecendo o assunto e não seguindo de forma cega. Pode ser que o ministro Sérgio Moro seja de fato esse herói. Pode ser que os procuradores da República de fato sejam esses heróis. Pode ser que os ministros do Supremo sejam os heróis. A história ainda é muito recente.
Pode ser também que os advogados que alertam sobre ilegalidade sejam os heróis. A questão é, quando você já tem uma certeza desde agora sobre um fato histórico tão importante e tão contestado, você vai contra a própria história. É o elogio da estupidez. E o que se pede e se debate nesse programa é o contrário. Que se critique, sim, que se aplauda, sim, mas com conhecimento dos fatos e não por achômetro, não por opiniões de outros que são replicadas por você. Agora os argumentos finais da Gisele Soares. A Lava Jato trouxe, sim, bons legados para o Brasil. 600 réus até hoje, condenados a mais de 3 mil anos de reclusão, repatriação de 4 bilhões de reais e o resgate do sentimento da sociedade brasileira de que o crime não compensa, ou seja, que aqueles criminosos que cometerem delitos contra o país, que forem capazes de praticar atos de corrupção, serão sim punidos, sejam eles quem forem. Políticos de primeiro escalão, empresários, grandes empresas. Nós temos visto políticos e empresários até hoje serem colocados nos bancos dos réus e serem punidos e condenados pelos crimes que cometeram, não só eles, muitas vezes eles e seus familiares que também participaram, compactuaram e se locupletaram do dinheiro do nosso país. Acho que heróis, Tiago, também é o povo brasileiro, porque o clamor das ruas, irmos às ruas, fazermos as nossas manifestações e depois de informados, irmos às urnas, fazermos boas escolhas, elegermos bons representantes e cobrá-los posteriormente das suas promessas, exigir que eles cumpram as suas promessas, que eles sigam sendo políticos ficha limpa, é isso que a gente espera e acho que esse é um dos legados também da Operação Lava Jato, que não é a única operação, há outras que foram tão importantes quanto a Operação Lava Jato. Existirão novas, temos visto já nascedouros de novas investigações que também certamente culminarão, infelizmente, em condenações de outras pessoas que, da mesma maneira, seguem insistindo em praticar atos de corrupção, seguem insistindo em lesar o país. O que nós precisamos é seguir nesse movimento de transformação. O Brasil não pode aceitar de forma nenhuma a corrupção. Essa é uma bandeira muito importante que não pode ser esquecida em nenhum momento. Seja na prática de pequenos delitos, que muitas vezes até para nós eles aparecem como uma possibilidade de solução fácil, eles devem ser prontamente rechaçados, assim como esses grandes delitos, esses grandes volumes de delitos que são praticados pelas grandes empresas, pelos grandes políticos. Então, que a Operação Lava Jato seja, sim, verificada, naquilo que deve ser verificado, nas questões técnicas de nulidades, recursos que ainda estão pendentes de julgamento, eventualmente que haja essa revisão, seja para endurecimento das penas, seja para abrandamento dessas penas, mas que não permitamos de nenhuma maneira que essa narrativa política nefasta consiga destruir toda essa construção tão difícil da Operação Lava Jato, que foi justamente que as pessoas acreditem que o Brasil pode sim combater e vencer a corrupção. Eu agradeço aos nossos dois debatedores, a Gisele Soares, ao Thiago Anastácio, e lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.